Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Paz, saúde, prosperidade para você. É muito bom demais poder estar falando com vocês. Aqui sempre trazendo uma palavra de fé, de esperança, que eu tenho chamado aqui de pérolas de sabedoria. E estamos nesse propósito dos 40 dias mergulhando na sabedoria do alto. Exatamente. E está muito forte o agir de Deus. E antes de eu entrar na palavra e orar com vocês, eu quero agradecer a você que nos acompanha aí todos os dias da semana praticamente, né? Estamos aqui sempre transmitindo vida, transmitindo esperança. Eu espero que todos os episódios dessa semana venham falar com você. Que uma graça de Deus, o favor de Deus seja sobre a sua vida. Lembrando que eu divulgo aqui sempre uma rede social que você pode nos acompanhar, que é pelo Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Você pode ser muito bem-vindo e sempre é bem-vindo também em nossas redes sociais, e nós sempre utilizamos para trazer uma palavra de esperança, de fé, para abençoar você e a sua família. Vamos então para a palavra de hoje. Eu quero falar durante toda a semana um assunto muito importante. Quero ler aqui João capítulo 1, a partir do verso 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O verso 12 de João capítulo 1 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Verso 13 e o 14 diz: Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, é muito importante essa leitura. Aqui estamos falando de Jesus, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio e nos trouxe vida e vida com abundância. E me chama a atenção o verso 1 que diz assim: no princípio. Olha que lindo isso aqui. Então, no princípio, aqui está fazendo uma alusão justamente a Gênesis capítulo 1, o verso 1, que diz lá: no princípio Deus criou o céu e a terra, né? Então aqui é o intuito de associar justamente Jesus, o Verbo, com o Deus da criação. E é interessante que o acontecimento da encarnação de Jesus, portanto, teve um significado cósmico. O Verbo é Jesus Cristo, a expressão eterna, definitiva de Deus. A gente vê no Antigo Testamento, Deus falou ao mundo para a existência. No Evangelho, Deus proferiu sua palavra final através do Verbo vivo, ou seja, seu Filho. Então, a frase aqui, o Verbo era Deus, atribui divindade ao Verbo, sem definir toda a divindade como Verbo. Então, aqui João, ele declara que Jesus era o agente divino responsável por toda a criação. E é interessante que nesse texto fala também, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, essas duas palavras, vida e luz, pertencem justamente ao vocabulário fundamental de João, ao descrever a essência e a missão do Verbo encarnado.
Interessante isso aqui, porque Jesus, ele disse em certa ocasião: eu sou a luz dos homens. Quem me segue não andará em trevas. Se você já se entregou totalmente ao Senhor Jesus, certamente você está compreendendo esta palavra que nós estamos falando da pessoa de Jesus, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para restaurar a humanidade. E é interessante que o Evangelho de João registra vários testemunhos relacionados a Cristo, mostrando que a fé nele baseia-se em evidências. E o testemunho de João Batista, bem como a outra evidência, torna indesculpável a rejeição de Jesus pelo mundo. Interessante que essa frase aqui, que vem ao mundo, no verso 9, ele diz: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, a frase que vem ao mundo refere-se a Cristo, não a todo homem. Mediante sua vinda, ele tornou-se luz verdadeira para aqueles que creem, mas também é aquela luz que, em sentido geral, ilumina a consciência humana e, dessa forma, torna toda a humanidade responsável perante Deus. Eu te pergunto, você já nasceu de novo? Você já declarou ou declara a sua fé em Jesus? No verso 13 que eu li aqui, que diz que os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Aqui fala do novo nascimento. E o novo nascimento não ocorre ou não decorre de descendência física, esforço humano ou da vontade humana, mas do poder de Deus, nascer de novo. Olha que interessante o verso 12 do capítulo 1 de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Já parou para pensar? Poder de serem feitos filhos de Deus? Eu sou um filho de Deus. Acredito que você também, que está me ouvindo, é um filho ou uma filha de Deus. Mas a importância do novo nascimento, quando há essa transformação, essa mudança de mentalidade. Por isso que Paulo, o apóstolo, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Se somos filhos de Deus, temos a mente de Cristo. Então, no verso 14, fala que o verbo se fez carne, habitou entre nós. Olha que lindo! Habitou significa literalmente tabernaculou. Então aqui a analogia é com o tabernáculo no deserto. Quando Deus ergueu sua tenda entre as dos hebreus e manifestou ali a sua glória ali, de modo que Jesus se identificou com a humanidade, tornando-se carne, e vimos sua glória. Então nós podemos dizer, como Paulo nos ensina, que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de nós. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele habita dentro de mim, dentro de você. Você que declarou a sua fé em Jesus. Aliás, eu digo, não é por acaso que você está me ouvindo. Esta palavra, Jesus tem um plano especial para você. E quem sabe você não se considera um filho de Deus? Esses dias atrás, agora, semana passada, uma certa pessoa me enviou pelo WhatsApp e disse assim: pastor, ore por mim, porque eu não sei se eu estou salvo. Então a pessoa está em dúvida. Eu quero ajudar você, quem sabe você também tem estado em dúvida. E a minha missão é ensinar, a minha missão é justamente esclarecer você. Mas quem vai convencer você não sou eu. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Mas aqui eu estou dando uma palavra simples, mas é uma palavra tão poderosa que é a palavra que você precisa ouvir para ser salvo. Ou seja, nascer de novo, ter um encontro com Jesus. A Bíblia está repleta de Gênesis e Apocalipse, falando de proteção, salvação. Deus, como um pai, Ele nos ama. Somos filhos e filhas de Deus. Então, se você
se considera um novo na fé, né, que a gente fala assim, nasceu de novo, se entregou a Cristo. Então eu estou aqui justamente para dizer para você, caminhe com Jesus. Não permita que nada e ninguém deixe atrapalhar a sua caminhada com Jesus, a sua fé em Jesus, aquele que é a luz, que veio para nos iluminar, que veio para nos clarear. Inclusive, eu estou neste momento em um ambiente e ele precisa, durante o dia não há necessidade de luz, mas ao escurecer eu preciso da luz. E justamente eu liguei algo para iluminar, para que eu pudesse ler a palavra, para que eu pudesse ler algo aqui para você, compartilhar da palavra de Deus. A pessoa que está em Cristo, ela é uma nova criatura, Jesus está na vida dela, Jesus é a nossa luz, Ele vai guiar os nossos passos. Nós não vamos andar em trevas, mas vamos andar debaixo da luz de Cristo. Então, meu querido e minha querida, que neste momento você possa se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque João Batista, aqui no livro de João, capítulo 1, o verso 29, quando no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro falando de Cristo, ele que tira o pecado. Pecado, essa palavra literalmente significa perdendo o objetivo, falha, transgressão, tomar o rumo errado, erro, culpa, entendeu? Então no Novo Testamento usa a palavra em sentido genérico para erro concreto, como um princípio e qualidade de ação e como um ato pecaminoso. Então Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Então hoje é dia de salvação, hoje é dia de transformação de vidas. Então, se você está pensando, mas eu não tenho certeza da minha salvação, eu não sei se eu estou salvo. Então, se você está me ouvindo, então você está tendo essa oportunidade de hoje, agora, aqui agora, nesse momento, se entregar a Cristo. E você pode fazer isso agora, dizer o seguinte: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor Jesus veio para me salvar. Então, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, e eu quero, a partir de hoje, ser chamado de teu filho ou de tua filha. Diga isso com fé. Jesus conhece o teu coração. Se entregue totalmente a Ele. Agora, se você está dizendo, pastor, eu tenho certeza da minha salvação, o meu nome está escrito no livro da vida, então permaneça com Ele, fica firme até o fim. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra maravilhosa. Te agradecer, ó Pai, porque estamos num momento profético, estamos num momento espiritual muito importante da nossa vida, do nosso ministério. Tu sabes, Deus, que estamos nos 40 dias mergulhando na sabedoria do alto, e o Senhor Jesus é a nossa fonte de toda a sabedoria. Senhor, abençoe cada um que está ouvindo esta palavra, perdoa os seus pecados. Escreva o nome desta pessoa, Pai, no livro da vida, e que esta palavra possa chegar em várias pessoas que precisam desta palavra simples, mas uma palavra poderosa que resolve o problema do pecado. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Abençoa os homens e mulheres, jovens e crianças, a família querida sendo abençoada no dia de hoje, em nome de Jesus. Pai, abençoa aqueles também que têm abençoado o nosso ministério, que têm nos apoiado e plantado a sua semente financeira. Que a bênção da abundância e da provisão sobrenatural venha sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.